Tava comentando com o Humberto que às vezes a gente ouve uma história e a cabeça vai embora, né? Tava lendo a história sobre Aminon e Tamar. Aminon era apaixonado pela irmã, né? Por conta disso, dessa paixão louca aí, ele acabou entrando numa fria. Essa história dá pano pra manga. Ele estava muito apaixonado pela irmã e um amigo abençoadinho, para não desenviar do inferno, deu uma sugestão para ele, uma ideia para ele, e aí com essa ideia maravilhosa que ele deu, e a Aminon aceitou, ele acabou abusando de Tamar. Com esse feito dele, o irmão acabou descobrindo, né, Absalão, e matou o irmão. E tendo matado o irmão, ele precisou fugir. E eu fiquei assim, meu Deus, como que às vezes um errinho vai acarretando vários outros erros, né? E ele fugiu, precisou fugir da presença, não da presença, mas da convivência do pai, que era o rei Davi. E fugido, ele começou também a tramar uma emboscada, uma cilada para o pai. E aí as pessoas começaram a acreditar, ele armou de fato uma trama para que as pessoas acreditassem que ele era o novo rei. E aí Davi está entrando numa cidade, quando de repente chega Simei, um homem, e começa a gritar, maldito, assassino, o que você está fazendo aqui? Começa a gritar contra o rei. E aí o rei tá do lado dos soldados. Um soldado fica tão incomodado com aquilo, porque você imagina, Davi ainda era o rei. Tudo que aquele homem estava gritando, né? Ele estava gritando porque ele foi influenciado pela armação de Absalão. E ele estava acreditando que Absalão era o novo rei, então se sentiu na autoridade de xingar o rei Davi, né? De fazer o que ele estava fazendo, de julgar o rei. E aí o soldado fala assim para ele: meu senhor, quem é esse cão morto para gritar assim, para falar essas coisas do Senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. E aí o rei fala uma coisa que foi uma das coisas, né, que me deixou assim. Ele falou assim: o que você tem a ver com isso? Se ele me amaldiçoou é porque o Senhor disse que ele me amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questioná-lo? Então essa história me traz assim algumas reflexões. Uma é que, gente, às vezes a gente faz o papel do abençoadinho lá, do Jonadab, se eu não me engano o nome dele, que dá um mau conselho, um péssimo conselho, e aí a gente às vezes dá conselho que acaba arruinando a vida do outro. A gente só deu o conselho e tira o nosso da reta, mas o outro vai se lascar, atendendo o conselho que você deu. Às vezes a gente faz o papel de Aminon, executando o conselho e se dando mal. Às vezes a gente faz o papel de Tamar, caindo numa emboscada, né? E Tamar foi abusada pelo irmão, né? Caiu nessa. E muitas vezes a gente faz o papel de Simei, muitas vezes. Porque o tanto de coisa que a gente acredita e que a gente é influenciado pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas que a gente ama. Eu tenho uma amiga que eu confio tanto nas coisas que ela fala. Não que eu confie nas coisas que ela fala, na autenticidade das coisas que ela fala, não. Mas tanto nela, no raciocínio, na inteligência, na coerência dela, que pode ser que ela me dê um mau conselho e eu não consiga nem raciocinar, não consiga nem perder a capacidade de pensar naquilo que ela me falou por tanta influência que ela tem na minha vida. E é desse jeito, a gente é tão influenciado por tudo, tanto por influenciadores digitais, quanto pelos nossos amigos, quanto gente, vai desde de notícias da Covid até a política, até um plano de negócio. Então, tá aí, tá cheio de copywriting, tá cheio de bons faladores, sabe? Bons oradores. E a gente sim é influenciado. Então, eu passei por uma situação ontem, eu vi um plano de negócio, e claro, quem vai montar um plano de negócio que não seja atrativo, né? Ou pelo menos tentar montar de forma que atraia o outro. Maravilhoso, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, que incrível. Mas as coisas são tão incríveis, as pessoas são tão atraentes, que a gente pode cair em diversas ciladas. E a gente cai. A gente cai por algo que a gente lê na internet, a gente cai por algo que alguém que a gente ama fala, por algum amigo que a gente ama fala. A gente cai, gente, até quando nem nos diz respeito. Às vezes a gente fica com raiva de alguém que fez algo com alguém, mas a gente só escutou aquela parte ali e a gente não... Talvez a pessoa até fez, mas ela tem as razões dela e a gente nem sabe quais são as razões, a gente nem escuta. A gente só toma pra gente aquele partido e fica com raiva. Então, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós nos deixamos influenciar? E acontece que muitas vezes a gente se acha tão inteligente
E eu vejo isso, principalmente nas discussões políticas, eu vejo assim, as pessoas sabem tanto, eu canso de falar isso. Falo isso quando eu vejo as pessoas discutindo, eu falo, cara, não vai levar a lugar nenhum, porque infelizmente a gente perde a capacidade de ouvir o outro, a gente perde a capacidade de entender que o outro também tem o direito de raciocinar ou de escolher, ele não é obrigado a achar a mesma coisa que a gente e que absolutamente nenhuma discussão a esse respeito, sobre isso, vai levar a algum lugar, não leva, ninguém muda, as pessoas não mudam porque todo mundo se fecha. E aí a gente perde, sabe, essa capacidade inclusive do amor ao próximo, porque a gente entra numas brigas de ficar com raiva, de tomar partido com uma coisa que não nos cabe, que nós não deveríamos. E aí, quando eu li essa parte que Davi fala, gente, Davi ainda era o rei, o que esse cara estava cometendo era uma injustiça, né? Ele ainda era o rei e o cara estava lá gritando. Ele podia simplesmente falar para o soldado, pode decapitar, mas ele não fez. Porque Davi tinha tanta certeza de que tudo que acontecia na vida dele era uma permissão do Senhor, ele tinha tanta certeza de que toda a vida dele estava nas mãos do Pai, que ele não lutava, não gastava energia com o que não ia trazer nenhum resultado. Então, ele nem precisava se defender. É como você, que alguém fala algo sobre você, alguém fala uma injustiça para você, e você tem alguém que possa defender você, e você diz assim para essa pessoa, eu nem vou gastar minha energia com isso, nem vou perder meu tempo com isso. Vai lá, me defende. Davi nem isso fez, ele podia. Zeruia perguntou para ele, Senhor, quer que eu decapite esse homem? Sabe? O filho de Zeruia queria, né, decapitar o homem. E Davi falou para ele, por quê? Quem sou eu para questioná-lo? Se ele me amaldiçoou, é porque o Senhor disse que ele me amaldiçoasse. O meu desejo para a gente nessa manhã é que a gente tenha um coração de Davi, sabe? A ponto de, quando ouvir algo, quando alguém falar alguma injustiça pra gente, ou quando a gente estiver passando por alguma situação, a gente tenha tanta certeza de que o nosso Deus está com a gente, que a nossa vida está nas mãos dele, que a gente não precisa nem se defender. A gente não vai nem precisar se defender. O Senhor lutará a causa. Então, se vem do Senhor, eu aceito. E se não vem do Senhor, ele vai defender. Ele vai guerrear isso aí pra mim. E eu não preciso fazer nada. Então, que a gente tenha essa certeza, sabe? Essa postura de Davi, de não ficar militando contra tudo e contra todos. Porque desde o momento em que a gente coloca a nossa vida diante do altar e a gente tem a certeza de que é Deus quem cuida, o que vem dele eu aceito, o que não vem dele, ele vai guerrear, vai lutar e vai brigar por mim, isso aí. Mas a gente precisa colocar tudo que a gente ouve, tudo que a gente pensa, todos os negócios que a gente vai fechar, todas as escolhas que a gente vai fazer, de fato a gente precisa entregar, para depois a gente descansar como Davi. Senhor, tá aí, se é teu, eu aceito. Se não é, sei que o Senhor vai guiar por mim, vai militar por mim aí essa causa. É isso, gente. Vamos pensar em quem nós queremos ser nessa história. Quem nós queremos ser nessa história. Já fiz a minha escolha. É difícil, mas eu quero ser como Davi. Ter essa certeza de que o Pai está comigo em todo o tempo. É isso, beijo. Bom dia para vocês.